Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre os quadriláteros e seus elementos. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que quadrilátero é um polígono de 4 lados. Observe o seguinte aqui que temos também, ó. No quadrilátero que temos aqui, ó, que é o quadrilátero ABCD, dessa figura aqui, podemos destacar os seguintes elementos que temos. Observe o seguinte, ó, que esses pontos aqui, ó, A, B, C e D, são os vértices do quadrilátero. Então aqui, ó, esses pontos aqui, ó, A, B, C e D, são os vértices do quadrilátero. Observe que os segmentos que eu tenho aqui, ó, AB, BC, CD e DA, que eu tenho aqui, ó, os segmentos AB, BC, CD e DA, são os lados do quadrilátero. Agora observe também o seguinte, ó, que os ângulos aqui, ó, A, B, C e D, assinalados na figura, são os ângulos internos, aqui, ó, são os ângulos internos do quadrilátero. E ainda observe o seguinte, ó, as informações estão aqui, mas vamos ficar aqui na figura para mostrar. Ó. Observe lá, ó, que o segmento AC, esse segmento aqui, ó, AC, cujas extremidades são dois vértices aqui não consecutivos, que está aqui, ó, nas nossas informações, ó, o segmento AC, cujas extremidades são dois vértices não consecutivos, é uma das diagonais do quadrilátero. Então, esse segmento aqui, ó, AC aqui, é uma das diagonais do quadrilátero. Professor, tanto faz fazer AC aqui ou CA, certo? É o mesmo segmento aqui, ó. Observe que AC aqui é o mesmo segmento, ó, CA é o mesmo. Então, se você colocar esse segmento aqui, ó, ou seja, essa diagonal aqui, ó, AC, ou aqui fazer ela escrever da seguinte forma, ó, CA, as duas formas vai estar correto. Os dois aqui, ó, as duas formas se referem à mesma diagonal, que é essa diagonal aqui. Agora observe o seguinte, que o segmento aqui, ó, BD é a outra diagonal do quadrilátero. Então observe que aqui eu tenho essa diagonal aqui, que é a diagonal AC aqui, ou CA. E esse outro segmento que eu tenho aqui, ó, vai ser a outra diagonal. Vai ser a diagonal DB, aqui. Ou aqui também pode fazer ela como sendo BD. Essa aqui, ó, se escrevermos aqui, ó, DB, aqui, ó, DB, é a mesma diagonal aqui que escrever, ó, BD. Então, as duas formas aqui referem-se à mesma diagonal. Então, eu tenho a diagonal AC aqui, ou CA, e eu tenho essa diagonal aqui, que é a diagonal DB ou BD, certo? Então, aqui temos duas diagonais. Então, observe que aqui, nesse quadrilátero aqui, ó, destacamos os vértices, aqui, os lados, os ângulos internos e as diagonais, certo? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Alguns quadriláteros são especiais. Veja alguns deles. Então, aqui, ó, vamos destacar o seguinte. Vamos destacar os paralelogramos, aqui, e vamos destacar também os trapézios, que são quadriláteros. Então, os paralelogramos são quadriláteros e os trapézios também são quadriláteros. Ou seja, são figuras que possuem 4 lados. Então, vamos começar aqui com os paralelogramos. Então, observe o seguinte, que o paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, 2 a 2. Então, observe que aqui, ó, desenhamos aqui um paralelogramo qualquer aqui que eu tenho, que vai ser o paralelogramo ABCD. Então, observe o seguinte, que aqui, ó, nesse paralelogramo temos o seguinte, ó. O lado, ó, esse lado aqui, ó, AB, é paralelo com esse lado, ó, DC aqui. Então, observe que AB é paralelo com DC. Observe a notação que estamos usando, ó. AB
paralelo com quem? Com DC. E observe o seguinte, que AD aqui, ó, que eu tenho, esse lado aqui, ó, AD, é paralelo com BC. Então, observe que AB é paralelo com DC e AD é paralelo com BC. Então, observe que esse aqui vai ser um quadrilátero que vai ter o nome específico de paralelogramo. Por quê? Porque ele vai ser um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, observe que o lado oposto desse aqui vai ser esse. Esses dois lados, ó, são paralelos. E observe que o lado oposto desse aqui vai ser esse. E ele possui aqui, ó, esses dois lados aqui paralelos. Então, observe que esse lado é paralelo com esse. E esse lado aqui, ó, é paralelo com esse. Então, observe o seguinte, que dentre os paralelogramos, destacamos o retângulo, o losango e o quadrado. Então, dentre os paralelogramos, destacamos o retângulo, o losango e o quadrado. Então, prosseguindo, vamos falar agora do retângulo. Observe que o retângulo é o paralelogramo que tem os quatro ângulos retos, ou seja, os quatro ângulos são congruentes, ou seja, eles possuem medidas iguais a 90 graus. Então, observe que nesse retângulo aqui, ó, destacamos os seus ângulos internos. Ó. Os quatro ângulos internos são retos, ou seja, eles possuem medida igual a 90 graus. Logo, observe que o retângulo é o paralelogramo que tem os quatro ângulos retos. Observe que nessa figura destacamos as medidas dos seus quatro ângulos internos aqui. Ó. Esse ângulo é reto, esse é um ângulo reto, esse é um ângulo reto e esse também. Então, esse paralelogramo aqui que temos aqui recebe o nome específico de retângulo. Prosseguindo, vamos falar agora do losango. Observe que o losango é o paralelogramo que tem os quatro lados congruentes, ou seja, os quatro lados têm medidas iguais. Então, observe essa figura que temos aqui. Ó. Temos aqui, ó, um exemplo. Aqui, ó, temos um losango. Observe que os quatro lados aqui têm medidas iguais. Denotamos aqui, ó, com esses dois risquinhos aqui. Ó. Esse lado tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse. Então, observe que esse paralelogramo aqui recebe o nome específico de losango, ou seja, é um paralelogramo que tem os quatro lados aqui congruentes, ou seja, os quatro lados possuem medidas iguais. Então, esse aqui é um exemplo de losango. Prosseguindo, vamos falar agora do quadrado. Observe que o quadrado é o paralelogramo que tem os quatro lados com medidas iguais e os quatro ângulos congruentes, sendo que todos esses ângulos são retos, ou seja, tem 90 graus. Então, observe que o quadrado aqui, ó, vai ser um paralelogramo que tem os quatro lados aqui, ó, com a mesma medida. Denotamos, ó, com esse risquinho aqui, para dizer que esse lado tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse aqui. E observe que os quatro ângulos aqui são ângulos retos. Ou seja, observe que na nossa figura destacamos aqui os quatro ângulos internos. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, esse aqui é um ângulo reto, esse aqui também e esse aqui também. Então, observe que nessas condições que temos aqui, de ter os quatro lados com medidas iguais e os quatro ângulos aqui, ó, internos aqui, ó, que são ângulos retos, observe que esse paralelogramo recebe o nome específico de quadrado. Então, prosseguindo, vamos falar agora dos trapézios. Observe que o trapézio é o quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos. Esses dois lados são as bases do trapézio. Então, observe esse exemplo que temos aqui. Ó. Aqui eu tenho esse trapézio aqui, que vai ser o trapézio ABCD. Observe que ele possui apenas dois lados paralelos, que são esses aqui. Ó. AB é paralelo com DC. Então, observe que AB é paralelo com DC. Então, observe a notação que temos aqui. Ó. AB, que é esse lado aqui, é paralelo com DC. Então, AB paralelo com DC. E observe que esses dois lados aqui paralelos aqui são as bases do trapézio. Então, observe que AB aqui
é a base maior do trapézio ABCD. E observe que DC é a base menor do trapézio ABCD. Então, observe que aqui temos um trapézio. Aqui. Esse lado aqui é paralelo com esse. E esses lados paralelos são as bases do trapézio. Então, esse lado aqui é a base maior. E esse lado aqui é a base menor desse trapézio aqui. Observe também o seguinte, que podemos classificar os trapézios. Então, temos uma classificação dos trapézios. Observe o primeiro tipo de trapézio que temos aqui, ó, que vai ser o trapézio escaleno. Observe o seguinte, que no trapézio escaleno, os dois lados não paralelos têm suas medidas diferentes. Então, observe esse trapézio que temos aqui, ó, que é o trapézio ABCD. Observe que aqui eu tenho que AB é paralelo com DC, ou seja, ó, observe aqui mais uma vez a notação, ó, AB é paralelo com DC. E observe que os lados aqui, ó, não paralelos, que é esse lado aqui, ó, e esse aqui, observe que eles possuem, ó, medidas diferentes. Então, observe que no trapézio escaleno, os lados aqui que eu tenho não paralelos possuem medidas diferentes. Então, observe que a medida desse lado aqui vai ser diferente desse aqui. E também podemos dizer que no trapézio escaleno, os quatro lados têm medidas diferentes. Então, observe que esse lado aqui tem medida diferente desse, que tem medida diferente desse aqui, que também tem medida diferente desse. Então, em um trapézio escaleno, os quatro lados têm medidas diferentes, certo? Então, prosseguindo, temos também o trapézio isósceles. Observe que no trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes, ou seja, possuem medidas iguais. Então, observe esse exemplo que temos aqui, ó. Tem o trapézio ABCD. Observe que os lados aqui, ó, esse lado aqui, ó, AB é paralelo com DC. Observe que AB é paralelo com DC. Então, eu tenho aqui a base maior e aqui a base menor do trapézio. Observe que os lados não paralelos são esse aqui, ó, AD, que eu tenho aqui, e aqui, ó, BC. Observe que AD é congruente com BC. Observe que esse lado aqui, ó, tem a mesma medida que esse. Então, essa aqui vai ser a característica de um trapézio isósceles. Os lados aqui não paralelos são congruentes, ou seja, possuem medidas iguais. Então, aqui eu tenho que AD tem a mesma medida que BC. Então, AD é congruente com BC. Por fim, temos o trapézio retângulo. Observe que no trapézio retângulo existem dois ângulos internos retos, ou seja, que possuem medidas iguais a 90 graus. Então, observe que nesse trapézio temos aqui, ó, o trapézio ABCD. Observe que esse lado aqui, ó, não paralelo, ele é perpendicular às bases. Então, observe que aqui, ó, forma um ângulo reto e aqui também. Observe que aqui eu tenho que nesse trapézio aqui, ó, o lado, ó, AB é paralelo com o lado DC. Então, observe que AB é paralelo com DC. Observe que esse lado não paralelo aqui, ó, ele é perpendicular às bases. Então, observe que aqui forma um ângulo reto e aqui também forma um ângulo reto. Então, essa vai ser a característica do trapézio retângulo. É o trapézio que tem aqui, ó, dois ângulos aqui internos retos. E assim finalizamos nossa aula.